Deus, nós estamos reunidos aqui porque cremos no Senhor e no poder da Sua palavra. Que essa noite, Deus, o Senhor, pela palavra, venha nos fortalecer, venha nos ajudar, venha nos dirigir. Nós desde já repreendemos todo sofisma, todo conhecimento que se levanta contra o de Deus. Que nossa mente seja levada cativa à obediência do Senhor Jesus Cristo. Fale o nosso coração. O Espírito de Deus ministra as nossas vidas de modo a frutificarmos na Sua presença, como eu creio que é a Sua vontade para cada um de nós. Louvamos o Seu nome e engrandecemos, porque o Senhor é Deus, acima de tudo e de todas as coisas. Te damos graças, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, esse é o ano de frutificar. Nós temos que atentar nas nossas vidas e vermos se a gente de fato está dando fruto. A Bíblia diz que certa vez o Senhor Jesus estava passando e ele foi buscar fruto numa figueira, e quando ele não encontrou o fruto, ele amaldiçoou a figueira e falou que nunca mais se colha fruto dessa árvore. É interessante que várias vezes nesses dias nós temos falado, várias vezes a gente tem falado nesses dias o quê? Que nós somos, a Bíblia nos mostra a representação através de colheitas, através de frutificar, e nós somos as árvores que o Senhor vem buscar frutos. Temos que dar frutos de paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, que são os frutos do Espírito, e eles têm que ser produzidos na nossa vida. A Bíblia também nos fala e nos exorta a produzir frutos como outros, semelhantes, levar as pessoas a crer em Cristo, a amar a Cristo, a andar e honrar a Cristo acima de todas as coisas. É isso que o Senhor espera de nós. Agora o que acontece? Nós temos que olhar para a nossa vida e de uma forma crítica ou autocrítica entender: será que nós não estamos dando sinais de esterilidade espiritual? Será que Cristo, passando pela nossa vida, vai colher frutos? Ou Ele vai olhar e vai falar: não tem fruto, não quero mais? Nós temos olhado, e será que nós não estamos produzindo nada? Será que o fruto da nossa vida é só carnal? O que é um fruto carnal? Bateu, levou. Fruto carnal. Falou mal, falou mal também. Fruto carnal. A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala: se você odiar quem te odeia, grande coisa. Qualquer um tem essa capacidade. Ele nos exorta a amar aqueles que nos fazem mal. Ele fala: você tem que buscar o meu reino. Não viver sempre para os seus interesses, porque isso qualquer um pode fazer. Para que nós possamos verdadeiramente ser discípulos de Cristo e produzir frutos para o reino, nós temos que produzir frutos e viver de forma diferente do que vivem aqueles que não professam o nome de Cristo. Caso contrário, não tem diferença. A Bíblia fala que Deus nos chamou, que Deus nos transportou das trevas para o reino de luz. E isso muitas vezes não implica fisicamente. Algumas vezes, quando fomos iluminados pela palavra de Deus, a gente continua na mesma casa, no mesmo emprego, no mesmo local. Não é físico, é algo espiritual. É uma visão além da natural e da carnal. É uma visão além. É uma visão bíblica a respeito das coisas. É uma visão de Cristo a respeito de todas as coisas. E é esses são os frutos que o Senhor quer buscar em nós. Só que às vezes começo a olhar, eu começo a notar que há frutos, ou há sinais, melhor dizendo, de esterilidade no nosso meio. Sinais de árvores que às vezes têm folha, mas não tem substância, que se Cristo for buscar, não vai encontrar. Quais são alguns sinais de esterilidade que a gente pode ver? Indiferença, falta de interesse pelas coisas de Deus, não produz discípulos, não se sente bem na presença e na casa de Deus, dá a impressão que está deslocado. O que é isso? Sinal de esterilidade espiritual.
Nós temos que analisar, porque se esses sinais estão na nossa vida, tem alguma coisa séria acontecendo. Onde é que você se sente deslocado? Eu sei exatamente onde eu me sinto deslocado. Se eu vou em locais que eu sei que as pessoas não comungam com o que eu penso, não têm a mesma fé, estão ali num ambiente completamente contrário ao que eu creio de estilo de vida, irmão, eu sinto deslocado mesmo. Eu falo, rapaz, não sou daqui. Não dá, não tem condição. A Bíblia fala que não tem condição de caminhar dois se não estiverem de acordo. Não tem condição de frequentarmos ou estarmos em locais completamente contrários ao estilo de vida da gente. Não dá. Agora, se Deus, se o reino, se a palavra de Deus incomoda, a gente começa a se sentir deslocado com a palavra de Deus, o que está acontecendo? É porque a palavra de Deus não faz parte da gente. É dessa forma que acontece. Nós temos que olhar os sinais que a nossa vida está produzindo e entender que muitas vezes esses sinais é sinal de esterilidade. E árvore estéril não fica. A Bíblia diz, João fala, árvore que não produz fruto, corta e é lançado no fogo. Temos que produzir e estar continuamente produzindo para o reino. Se a nossa vida não produz nada para o reino, não serve para o reino de Deus. Mas é impressionante que a maioria das pessoas deseja algo que venha de Deus, mas não quer estar na casa dele. Não seria absurdo você passar na frente de algumas casas e falar, rapaz, casa bonita, eu quero morar aí. E bater na porta, ei, é uma casa grande, parece ter muito espaço, eu estou querendo morar aí. Vai falar o quê? Ficou doida? Como assim vai morar aqui? Claro que não vai morar aqui. Por que eu não posso morar? Sua casa é grande, a minha é pequena. Sua casa parece ter um monte de espaço, a minha não tem, eu quero morar aqui. E o dono da casa fala o quê? Eu vou chamar a polícia se você não correr daqui. Claro que não vai entrar. A casa é grande, mas é minha. A casa é grande, mas é para os meus filhos. Não sei quem é você. O reino de Deus, irmãos, não é diferente. Deus, eu quero as coisas que o Senhor pode dar. Faça parte. Faça parte da minha família. Faça parte do meu reino. E quem é a família de Deus? O Senhor Jesus falou. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão aí. O Senhor responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem faz parte da minha família? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E se é família, tem direito à herança, tem direito ao que pertence àquela família. Não adianta a gente ficar com inveja dos ricos, dos poderosos. Tem o que eles têm, possuem o que eles possuem e fazem aquilo que quiserem com os bens deles. Pertence a eles. E ninguém tem que se sentir injustiçado de bater na porta de alguém e a pessoa falar, não te dou. Não dá porque não pertence dele, ele cuida. Não dá porque a gente não tem nada a ver com aquela pessoa. Ei, irmão, vamos analisar a nossa vida e entender que se batermos na porta do reino de Deus, vai ter aqueles que fazem parte do reino de Deus, porque foi assim que ele instituiu. Nessa noite nós vamos falar de 6 tópicos, ou talvez 6 sinais de esterilidade espiritual que pode estar mudando a nossa vida. E se nós nos identificarmos com um ou mais, pode ser a explicação daquela sensação ruim que dá às vezes de não sei onde eu estou, ai, parece que estou meio deslocado, ai, não sei por que não interessa mais, ai, não sei por que está assim, ai, não sei por que eu não tenho ânimo. Sintomas de esterilidade espiritual. Quando há esses sintomas, a árvore não dá fruto. E se não dá fruto, o Senhor vem e corta. Se esse é o ano de frutificar, é ano de trabalhar a terra, de adubar e de colocar água. Porque se não trabalhar a terra, não produz fruto. E o Senhor disse que é ano de ser cortadas as árvores que não produzem frutos. Ou produzimos fruto na presença de Deus, ou então dela seremos tirados. E como é que a gente produz fruto para Deus?
estando nele. Detalhes, nas quartas-feiras, estamos falando a respeito de como produzir frutos e como o Senhor nos ajuda a produzir frutos, mas hoje nós vamos falar, né, de outros tópicos que seriam tópicos importantes de esterilidade espiritual, para que não aconteça em nós, e se acontecer, que nós possamos arrancar isso da nossa vida, para produzir fruto para o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas 12, versículo 16. Primeiro sinal de esterilidade espiritual. Lucas 12, a partir do 16. Todo mundo? Muito bom. Vamos lá. E ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Não tenho mais onde guardar e recolher os meus frutos. E então ele pensou: vou fazer isso. Vou derrubar os meus celeiros, vou reconstruir maiores, e então recolherei todos os produtos e todos os meus bens. Então eu vou dizer para minha alma: tem depósito para muitos anos, descansa, come, bebe, seja feliz. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite vão pedir a sua alma. O que você tem preparado? Para quem será? Assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Sintoma número 1 de esterilidade: sentir-se imortal. É a pessoa que acha que Deus me escolheu, Deus está comigo, eu posso todas as coisas, nada me toca. Ele acha que pode viver como quer, afinal Deus é bom, me salvou, me chamou, eu vivo como quero e estou bem. Ele acha que nada pode tocá-lo, nem Deus. Afinal, Deus me chamou, me salvou e me escolheu. E vive uma vida mundana, uma vida contrária à palavra de Deus, pensando exclusivamente em algo, em coisas que vão terminar nessa terra. Não pensa em Deus, não teme a Deus, não vive pensando que a vida é muito além do que os bens que possui, e acha que porque tem bens, porque come, porque bebe, porque tem fartura, está tudo bem. E a Bíblia fala: você é louco. E é impressionante como esse tipo de loucura, sentir-se imortal, acontece muito quando o bolso está cheio. É impressionante que a maioria das pessoas ainda continua acreditando que porque tem bens, Deus está abençoando. E ele começa a falar: não pode ser nada comigo. Olha aí, eu perco, mas não, isso não é pecado, isso é conceito que o povo põe na cabeça dos outros. Posso viver da forma que eu quiser, eu posso adquirir bens. Esse homem teve bens, e a Bíblia diz que ele adquiriu, e olha que ele viu que ele precisava de mais. Ele foi um homem de negócios, ele pensou de forma boa, ele até teve uma boa ação aqui. Qual foi a boa ação dele? Ele não desperdiçou, ele viu que ele estava ganhando, ele fez o quê? Se preparou, porque ganhar mais. Só que onde teve o erro? Achar que a vida se resumia nos bens que possuía nessa terra. E Deus disse: tá louco? Provavelmente, se ele fosse o nosso contemporâneo, esse homem aqui ia estar dando palestras. Palestra de como ser bem sucedido, palestra de como ganhar dinheiro, palestra de como administrar os seus bens para que você possa descansar um dia. E o pior é que muitos de nós iríamos na palestra deles, para a gente aprender como guardar os nossos bens, como ficar rico, como guardar aquilo que a gente possui para não perder. E enquanto o mundo podia estar aplaudindo esse homem, Deus olha e fala: louco, louco, porque todo o seu trabalho vai ficar nessa terra essa noite. Você vai morrer. E infelizmente não adquiriu nada para a vida que há de vir. O Senhor não está aqui nesse texto condenando riquezas,
boa administração, trabalho duro. Essa não é a condenação de Deus nesse texto. A condenação de Deus nesse texto é a loucura do sentir-se superior ou imortal, achando que nessa terra é tudo o que o ser humano tem e não tem nenhum zelo pela vida que adivinha. Deus falou: louco, vai morrer rico e vai perder a sua alma, porque com toda a sua riqueza você não se dedicou a Deus. Sintoma de esterilidade é o sentir-se imortal. Síndrome dos eleitos, a síndrome do poder. Sou eleito, Deus me escolheu, Jesus me chamou, estou salvo, eu já conheci a Cristo, não sou igual a fulano, não sou igual a ciclano. Acha que é, e começa a viver de forma dissoluta. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Viver com Deus significa fazer qualquer coisa aqui nessa terra, mas lembrando, existe um Deus que nós vamos prestar conta. Existe um Deus que deu diretrizes de como viver. E existe um Deus que segura o fôlego divino. Sempre falo isso: por mais soberbo que o homem seja, a hora que Deus fala chega, chega. Pode ser rico, pode ser abastado, pode ser o que for, pode falar para o povo o que for. A hora que Deus falou chega, chega. Se cair num leito de hospital e ficar doente, não tem o que fazer. Quantas doenças? Não tem médico, não tem remédio, não tem medicina. Está ali entregue. Ou morre, ou Deus coloca a mão, está entregue a sorte. É loucura achar que podemos alguma coisa. É loucura achar que temos controle sobre algumas coisas. Não há controle, irmãos. A nossa vida tem que estar entregue a Deus. Trabalhe, seja um bom administrador, adquira bens, mas tudo com temor a Deus. Nunca sinta-se imortal. Nunca sinta-se: eu posso. Ai, Deus é comigo. Ai, todas as coisas. Ai, a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Você quer saber alguém que vai cair? Não precisa ser mágico, não precisa ler mão, carta, nada disso não. Isso não é pecado. É só olhar soberbo. Se você vira alguém soberbo, senta e espera. Vai cair. A Bíblia diz que a soberba é o que precede a ruína. Achar que pode. Achar que, sem mim, o que as pessoas podem fazer? Sem mim, se podemos alguma coisa, é porque o Senhor assim nos dá capacidade. Livro de Tiago, né? As coisas que os antigos falavam, às vezes a gente não atenta muito a isso, mas ele fala: antes de você falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ele fala: se Deus quiser, eu vou fazer isso, isso, porque você precisa reconhecer que Deus é acima de todas as coisas. Eu vou, eu posso, eu quero, eu consigo. O negócio é ter vontade. O negócio é que a força está dentro de você. Eu brinquei nesses tempos e falei: se a força está dentro de você, se engole. Porque se a força está aí dentro, então engole você mesmo. Ei, irmão, a força está em Deus. Ele é o Senhor, Ele é a fonte, Ele é a força, Ele que mantém alguém em pé, é Ele quem decide todas as coisas. A nossa vida precisa estar totalmente entregue nas mãos dEle. Senão a gente vai ouvir: doido, tá tudo bem, tá rindo, tá brincando, tá uma festa, mas hoje é o fim, vai morrer. É muito bom a experiência que a gente tem, né, nos hospitais. O ministério assim, de capelania tem sido uma bênção, Deus tem agraciado. E a cada vez que a gente vai lá, quando nós ouvimos um testemunho, quando nós vemos, naquele hospital tem pessoas de todas as idades. Tem rico, tem pobre, tem sábios, tem alguns que não são tão. Tem todo tipo de gente. Tem religiosos, tem aqueles que não queriam saber de religião, tem alguns que se frustraram com religião e falaram: eu não quero saber de Deus. Tem todo tipo de gente.
e todos se encontram no mesmo lugar, no limite. Alguns estão ali só esperando, não tem mais tratamento. Não tem mais. Não é mais uma questão de dinheiro. Não é mais uma questão de trazer algum médico que sabe o que os outros não sabem. Eles estão simplesmente esperando. Ou Deus faz, ou é o fim mesmo. Mas que às vezes a ausência de algumas tribulações na nossa vida fazem a gente achar que a gente é imortal. Faz a gente achar que a gente pode tudo. Algumas vezes, uma visita no hospital pode ajudar a gente a pensar o que é o ser humano. E que se não for Deus sustentando todas as coisas, não importa, a vida de quem quer que seja é o fim. Não deixe, jamais deixe que a sensação do ser imortal e do poder tudo tome conta da sua vida. Porque quando a gente acha que pode tudo, não tem mais espaço para Deus. E quando Deus sai da vida de uma pessoa, qualquer coisa pode acontecer. Até ficar rico. Ah, mas isso não é uma bênção? Depende. Nada é bom fora da presença de Deus. Nada é bom fora da presença de Deus. Que Deus possa ser o centro da nossa vida, para que possamos produzir frutos dignos da eternidade. Número 2. Ainda em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Amém? Amém. Lucas 10, 38, a palavra do Senhor diz: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha uma irmã chamada Maria, e essa se chegava sentada aos pés de Jesus a ouvir os seus ensinamentos. 40. Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada com os seus serviços. Então ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa que a minha irmã tivesse deixado que eu fique aqui trabalhar e servir sozinha. Ordena que venha me ajudar. E respondeu Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Número 2. Ativismo. Em geral, quando nós nos entregamos ao ativismo, o que acontece? É a síndrome do eu faço tudo e deixo de lado o estar aos pés de Jesus. Tópico, fruto, sinal de esterilidade. Quando nós nos envolvemos com tudo, nós deixamos de lado a parte importante, que é estar aos pés de Cristo. E quais são os sinais que acompanham o ativismo? 1. A pessoa fica inquieta, não se sente bem, não tem como estar bem. E a Marta ia para um lado para o outro, inquieta, e ela estava incomodada. Incomodada com o quê? Com a Maria, que estava parada ouvindo os ensinamentos de Cristo. Amado, Jesus não morava na casa delas. Jesus estava de visita naquele momento. Era um tempo que ela tinha com Cristo. O ativismo faz com que a gente não consiga parar para ouvir o ensinamento de Deus. O ativismo faz com que a gente não consiga parar que tem alguém que pode nos ensinar algo além do que o mundo ensina. Quando somos ativistas, não paramos para ouvir que Deus tem o melhor conselho. Não paramos para entender que na palavra de Deus estão as respostas das indagações. Nós queremos fazer, nós queremos produzir, e a gente quer parecer bem para as pessoas. Em geral, o ativista ele é crítico, porque ele sempre está criticando o que o outro está fazendo, só que ele não produz. Criticar sem produzir, se incomodar com quem está produzindo para Deus, são sintomas do ativismo. Isso acontece o quê? Gera esterilidade. A mente continua crítica, mas não tem fruto.
visto. Não tem. Mas ele sempre tem algo para fazer e para falar. E para falar de quem está fazendo. E ela não se aguenta, porque não se sentia bem, não se sentia bem com aquele local, não se sentia bem com aquele momento. E ela vai lá, ei Jesus, não está vendo? Em geral, as pessoas costumam culpar Deus e a religião pelo estilo de vida que elas têm e abraçam. Marta abraçou um estilo de vida ativista. E quando Maria estava aos pés de Jesus, incomodou a ela. Quando as pessoas não têm um encontro com Cristo, elas criticam Deus, Bíblia e a religião. Porque a palavra, porque Deus incomoda quem não quer viver com Ele. Isso não é algo contemporâneo, amados. Isso sempre foi. Está na Bíblia. Em geral, quem busca a Deus incomoda quem não busca. Você tem que saber. Está produzindo fruto ou está incomodado com quem está buscando? Ah, mas eu estou trabalhando em ela. Ela estava parada aos pés de Jesus num momento que ela podia não ter de novo. Trabalho sempre vai ter. O Senhor estava visitando naquele momento. Ela aproveitou a presença do Senhor, foi ministrada por Ele, foi tocada por Ele, escolheu a melhor parte. Depois levanta e faz o trabalho, sempre tem. Mas a gente troca. Buscamos o mundo, buscamos a vida mundana, buscamos as metas e os projetos mundanos, e a igreja começa então a incomodar. A religião começa então a incomodar. A vida com Deus começa então a incomodar. Mas o erro não está na igreja, na religião e na vida com Deus. Está na busca. Marta se incomodou que a irmã estava buscando a Deus porque o coração dela não queria Deus. Irmãos, como está o nosso coração? Um coração que deseja um mundo não tem prazer em Deus. Não tem prazer nas coisas de Deus e se incomoda com aqueles que buscam. Só que o Senhor Jesus, né, um homem sem problema de algo, respondeu para ela: ei, errado está você. Como se trabalho sempre vai ter, casa para arrumar sempre vai ter, serviço para fazer sempre vai ter. A Maria escolheu a boa parte. Dá a impressão que ela estava com preguiça, folgando naquele momento enquanto a irmã trabalhava, mas essa não era a realidade. O ativista não consegue parar, sabe por quê? Porque em geral quando ele para, ele tem que encarar os pensamentos, que às vezes não são os melhores. O ativista não gosta de parar, porque quando ele para, ele tem que encarar o coração. E às vezes o coração tem mágoa, tem dor, tem revolta. Então é melhor não parar. Porque enquanto eu não paro, eu não tenho o que pensar. Uma pessoa que busca Deus, ela para. Ela para ouvir a palavra. Ela para ouvir que ainda pode estar errada. Ela para se arrepender. Ela para pedir perdão. Ela para pedir direção a Deus. E ela se levanta agora com a direção de Deus. Você já viu que algumas pessoas falam: não, filho, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, não para. Porque se você parar é pior para você. É pior porque os sentimentos não estão corretos. É uma bagunça. É uma bagunça dos sentimentos, é uma bagunça dos planos, são muitos desejos, são muitos anseios e poucas condições de alcançar, então é melhor que nem pare. Tem gente que não gosta de parar. Se ela está sozinha, ela liga para alguém, vou conversar. Você desliga esse e busca o outro telefone. Se não está, eu vou na casa de alguém, só para conversar. Por que não consegue parar de falar? Por que não consegue parar um pouco? Por que não consegue descansar? Por que não consegue sentar tranquilo? Por que não consegue ter um tempo lendo a Bíblia? Não consegue por quê? Porque o interior não está correto. Há pecados, medos, anseios, dúvidas, questionamentos. Não quer parar. É melhor nem pensar. Já se deparou com momentos que você fala: é melhor eu nem pensar? Ou, sei lá, às vezes se eu pensar dói, se eu pensar
dar dor porque eu não devia ter feito. Se eu pensar, tem coisa que é melhor nem pensar, vamos ver o que vai dar. O ativista acaba fugindo dele mesmo. Mas Deus sempre nos chama para Ele, para momentos onde vai encontrar você e Ele. E ali é onde Ele ministra. São nesses momentos onde Ele cura, onde às vezes Ele mostra o erro, aonde dá dor sim, mas é onde a gente se arrepende e levanta. Quantas pessoas que se dizem religiosos não têm seus momentos com Deus, não ouvem a Deus, e aí ouve todo mundo e qualquer um, ouve qualquer um, gritou, vai, assobiou, segue. Você precisa do seu encontro com Deus, para que você não tenha dúvidas se foi Deus que falou com você nesse momento. Deus nunca contradiz a Ele mesmo. Deus nunca vai falar fora da palavra. E se alguém, no seu coração, as informações que você tem na mente, porque todo mundo tem, nós somos frutos de informação, do que lemos, do meio que vivemos, do que temos aprendido, são frutos de informação. E essas informações que nós temos na mente podem gerar muita coisa. Ah, isso foi Deus que falou, está na Bíblia? Não, mas então não foi. Foi carne, foi desejo, foi conceito, foi qualquer coisa, menos Deus. O Senhor disse: se um anjo vier do céu e falar uma palavra fora da palavra, que seja amaldiçoado, porque Deus não contradiz a Ele mesmo. São os momentos com Deus, onde você vai ouvir o Senhor te dirigir pela palavra. Às vezes nós vivemos crendices. Eu tenho dito esses dias, o que acontece é que nós corremos o risco de viver uma vida religiosa de crendice. Tudo as igrejas fazem, todo mundo faz, é agora moderno, é o que o povo está falando, e começa a seguir crendices e se afasta do real evangelho da palavra de Deus. E aí fica ativista, vai para lá, vai para cá, ouve aqui, ouve ali, ouve lá, começa e não para estar aos pés de Jesus e ouvir a Ele. E quando tem problema, fala: ei, religião, foi o que a Marta falou: ei, Senhor, vem, manda ela me ajudar. Algumas vezes nós damos direção a respeito da palavra de Deus, e muitas vezes algumas direções da palavra de Deus são contrárias ao que todo mundo fala. Às vezes você não vai ganhar tanto dinheiro, às vezes você contrária a sua vontade e a gente não quer ouvir. Não, mas se eu fizer isso, o dinheiro não vai ser tanto, o lucro não vai ser tanto, não vou ter o que eu estou querendo. Não, eu quero fazer o que eu quero. E a gente fala: ei, Senhor, mas você não está vendo? Eu preciso de dinheiro. Ei, Senhor, você não está vendo? Isso aqui é o melhor. Mas graças a Deus pela palavra, porque o Senhor sempre diz: ei, ela escolheu a boa parte. Nessa hora ela não optou pelo lucro, ela optou pela presença de Deus. Não vai ficar sem bênção, não. Nessa hora ela não optou por ficar bem com todo mundo, ela optou por mim. Não vai ficar sem recompensa, não. Às vezes, irmãos, nós estamos estéreis espiritualmente, porque estamos andando na linha errada. Às vezes a falta de ânimo com Deus e para as coisas de Deus é por causa disso. Porque anda na carne, anda nos desejos próprios, é tão envolvido com as próprias metas, que não consegue nem ver que existe uma vida além da dele. Quantas pessoas, nas suas épocas, acharam que eram os melhores e os imortais? Dá uma voltinha em algum cemitério. Pode parecer um passeio estranho, mas vai lá uma hora. Você vai ver nomes, a grande parte não sabe quem é. Alguns a gente vai ver: eu sei, isso daqui foi alguém conhecido para a época dele, foi célebre. E agora? Está no mesmo final, todo mundo vai ter. Escolha a boa parte, irmão. Escolha a boa parte e entenda: a vida de um homem não se resume nos bens que ele possui. A nossa vida não vai se resumir no que adquirimos nessa terra. Temos que estar aos pés de Cristo, ouvir a Jesus,
entender o que Ele quer, saber a vontade dEle, melhorar como pessoa. Só Deus pode suprir o coração humano. Caso contrário, é tudo vão. Número 3. Lucas 10 ainda. Volta um pouquinho no versículo 25. Eis um homem, intérprete da lei, se levantou e, com o intuito de colocar Jesus à prova, ele disse: Mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Oh, Jesus bom. Versículo 26. Então Jesus perguntou: como está escrito na lei? Como você interpreta? E no 27 ele respondeu: amará o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e todo o seu entendimento, e vai amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu: ótimo, faze isso e viverá. Porém ele, querendo se justificar, perguntou: e quem é meu próximo? Algumas vezes a gente vê as pessoas fazendo perguntas, né? E você tem a impressão: nossa, essa pessoa está querendo saber de Deus, está querendo saber mais de Deus. É nada, irmão, está querendo só justificar a vida mesmo. Está querendo só se justificar o estilo de vida e tentar pegar Deus, sabe, na pegadinha ali, mas ninguém pode pegar Deus. É interessante a gente entender o coração do homem, entender como o homem vive ou como o homem é, e entender: Deus sempre tem a resposta certa e correta para todas as coisas. Versículo 30. E Jesus prosseguiu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio cair na mão de salteadores, os quais, depois de o roubarem tudo, lhe causaram muitos ferimentos e se retiraram, deixando o homem ali semi-morto. Versículo 31. Casualmente descia como é na sua Bíblia aí? Ótimo. Um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-os passou de largo. De outra forma, um levita também passou naquele local, e vendo, também passou de largo. 33. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou, vendo um homem, se compadeceu dele. Chegando-se, pesou-lhes o ferimento, aplicando óleo e vinho, colocando sobre ele no seu próprio animal, levou para uma hospedaria e o tratou ali. No versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários, quer dizer, ele gastou dinheiro, e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, se alguma coisa gastares a mais, eu também vou te indenizar. O Senhor Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faz o mesmo. Número 3. Petrificação mental ou espiritual. Sintomas de esterilidade. Não deixa de ser religioso. Agora perde o sentido no coração. O coração endurece. Não endurece só o coração, não. Endurece o coração e o pescoço. O coração fica duro, porque não entende mais a vontade de Deus. E o pescoço também, porque agora não consegue olhar para mais ninguém. Algumas pessoas são tão cheias de si, nos seus próprios valores, nas suas próprias crenças, se acham tão corretos, tão santos, tão separados, tão escolhidos por Deus, que acabou aí. Se mata e mata todo mundo que está ao redor. Se nosso coração se endurecer, não tem religião que salva. Não tem chamar o nome de Deus que possa salvar. Não tem nada que pode salvar quando o coração da pessoa se endurece. É a síndrome do coração endurecido. Deixa de ser uma pessoa de Deus e passa ou continua sendo um religioso. Às vezes não, né? Não gosto de chamar de religioso, chama de qualquer coisa. Mas fala que tem um Deus. Mas Deus não toca mais no coração. Não ajuda mais ninguém. Não prega para ninguém. Não ora por ninguém com ninguém. Se alguém cair por causa dos ciúmes, acha bom. Caiu, sabia que ia cair. Falei que ia cair. É assim mesmo. Ao invés de pegar e levantar para ajudar, deixa cair e fala: eu sabia que isso ia acontecer.
Ou então, eu não tenho nada a ver com isso. Quantas vezes você olha ao redor e você não faz ideia do que está acontecendo na vida de ninguém? Não ora por ninguém. Eu já tenho a minha vida e os meus problemas. Que cada um se vire com o seu. Ei, irmão, que jeito vai viver assim? Como é que vai viver dessa forma? Eu já tenho os meus problemas. Aquele samaritano, você acha que ele também não tinha os dele? Só que ele parou para ajudar alguém. Essa semana, quinta-feira, a gente está no hospital, toda quinta a gente está lá, todo mundo sabe, né? Quinta-feira temos culto no hospital e no sábado o pessoal visita todos os quartos para orar. Na quinta-feira nós fomos lá, oramos por uma senhora, oramos pelo filho de uma mulher, ele tinha 19 anos e teve uma doença assim, tipo câncer, né? Que levou ele para o estado quase terminal. E nós fomos na quinta passada, oramos por ele, e nessa quinta a mãe foi lá na capela, na reunião, e ela falou assim: olha, meu filho está sendo tratado, que Deus abençoe, está melhorando a cada dia, mas eu entendi uma coisa quando vocês estiveram aqui. Eu tenho o meu problema, mas eu não posso me entregar a ele e deixar que ele me derrote. E ela disse que desde aquele dia ela vai no hospital e ela tem orado pelas outras pessoas, tem abençoado. Ela falou: meu filho está nas mãos de Deus. Eu oro, abençoo a vida dele, mas já que eu estou aqui, eu também tenho orado por outras pessoas aqui dentro do hospital, e eu tenho visto que essa é a vontade de Deus. Eu falei: glória a Deus, o filho dela está ainda sendo tratado, está em processo, que Deus há de abençoar. De um dia ele está aqui ainda testemunhando o poder de Deus na vida dele, mas ela disse: o meu coração mudou, porque eu entendi que o mundo não se resume ao meu problema, tem mais. E ali dentro, enquanto ainda está com o filho em tratamento, enquanto ainda está com um filho de 19 anos, num estado que a gente assim, é forte de olhar, ela sai do quarto dela e vai orar pelas outras pessoas. O que sobra para a gente, irmão? O que sobra para a gente que temos saúde, que temos trabalho, que temos condição? Algumas vezes somos muito ingratos. Fechamos a nossa vida no eu preciso, eu tenho, ninguém me dá chance, ninguém me deu isso, ninguém me deu aquilo, eu queria. A gente se fecha na amargura, no ódio, na raiva e acaba não fazendo o que devia ser feito. Você tem problema, eu tenho problema, todo mundo tem. Mas o mesmo Deus que ajuda é o mesmo Deus que pode nos ajudar a ajudar os outros. Vai esperar o quê? O dia que tiver tudo bem para fazer alguma coisa, eu já te aviso para não ficar ansioso por esse dia. Nunca vai chegar. Não fica nem ansioso. O dia que melhorar eu vou, o dia que melhorar, irmão. Somos seres humanos. Na Terra tem um monte de dificuldade. Ora o governo está bem, ora não está. Ora a economia do país está bem, ora não. A gente está sujeito a isso. Vai esperar o quê? O dia que for tudo bem, nunca vai fazer. Então, se está esperando esse dia, hoje foi o culto da libertação. Está livre. Não precisa nem esperar, não vai fazer. Então você não fica ansioso. Eu fico, o dia que melhorar eu vou. E fica ansioso, né? Esperando a melhora para poder. Então já fica logo mesmo sabendo, nunca vai fazer. Porque não é uma palavra mentirosa, é a Bíblia. O Senhor Jesus falou: vai ter aflição, vai apertar, mas fica firme, eu estou com você. Toda a Bíblia, a gente vê palavras de Deus dando força na hora da dificuldade, nunca prometendo a ausência delas. Sabe o que a Bíblia é chamada? De espada, não de travesseiro. Porque espada é sinal que tem que lutar. Eu vou pegar meu travesseiro e vou vencer. Alguém já ouviu essa expressão? Não é porque não existe. Não é para descansar, é para lutar. Eu sei, olha a finança, olha o coração, olha a saúde, olha, sei lá, família, cada um é uma coisa. Você luta com hoje, o outro amanhã e vai vencendo. E Deus vai dando vitória, mas não para. Quando for bem, quando eu alcançar tal coisa, quando eu alcançar tal coisa, deixa eu te falar. Provavelmente há alguns anos, você fez uma meta. E você disse que quando alcançasse algumas coisas, faria outras. Eu não quero te assustar, mas eu quero te dizer algo sério. Você já alcançou, já colocou outras metas, está buscando outras metas e não fez aquilo que prometeu. Sabe por quê?
Porque a condição de fazermos alguma coisa não está nos bens ou nas circunstâncias. Está na determinação do coração. Você já alcançou e não fez. Vai alcançar as outras que você está falando agora. Quando isso resolver, você vai ver. Eu vou mudar. E eu já te digo, para não falar que é falso profeta, eu já te digo antes de acontecer. Na hora que acontecer, você ficar sabendo. Você vai ter o que você está querendo. E vai continuar sem fazer o que você está prometendo. Porque isso são desculpas, não determinações. Quem quer, faz. Se não faz, é porque não veio. O sacerdote passou. E ele não fez, porque talvez tinha culpa aí. O levita passou. E ele não fez, porque talvez ele nem viu que o cara caiu ali. Tinha outras metas. O samaritano fez. Não é porque não tinha outra coisa para fazer. Ele estava a caminho. Ele estava indo para algum lugar. Mas ele parou. Por quê? Porque o coração tinha compaixão. E ele foi e fez. Irmão, se o seu coração não ama a obra de Deus, nunca vai ter um dia que você fala, esse dia eu vou fazer. Se o seu coração não ama a palavra de Deus, nunca vai ter um dia propício para ler a palavra. Se o seu coração não ama a casa de Deus, nunca vai haver uma situação propícia para que você esteja lá. É aqui. Por isso, cada um vai ser julgado pelo coração, de acordo com as obras que faz. É aqui dentro que a gente tem que mudar, irmão. Não é ficar falando que o dia que isso acontecer, aquilo acontecer, o outro for assim, e a oportunidade vier, e a chance vier, e Deus resolver os meus problemas. Isso é conversa de quem não quer fazer nada. Por isso nós precisamos deixar que a palavra de Deus entre, toque no nosso coração. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O coração de pedra, ele é envolvido por próprios interesses, por próprias metas, por próprios objetivos. Não entra a palavra de Deus. Agora, um coração que ama Deus, ele faz o que tem que fazer, porque Deus é o primeiro. E as outras coisas ele vai encaixando. Número 4. Lucas ainda, 17, versículo 11. O quarto sinal que acompanha a esterilidade. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saiu ao encontro dele 10 leprosos. Eles ficaram de longe e lhe gritavam dizendo: Jesus, mestre, se compadece de nós. Ao vê-los, disse Jesus: vá, mostre ao sacerdote. E aconteceu que quando eles foram mostrar-se aos sacerdotes, eles foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Ele se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. E esse era samaritano. Versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Foi uma pergunta retórica. Não era para ter resposta. Era só para chamar a atenção do que estava acontecendo. Versículo 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta e vai, a sua fé te salvou. Número 4. Sintoma de esterilidade: ingratidão. A ingratidão gera a esterilidade. Quantas vezes nós esquecemos quem nós éramos antes de Cristo? Esquecemos das dores, da vida vã, da falta de perspectiva. Esquecemos que a nossa vida girava em torno de nós mesmos. Se não esqueceu, é porque continua lá, tem que se converter. Aí é tópico para outra ministração. Mas esquece. Nós esquecemos do dia que encontramos a Cristo. Esquecemos do primeiro amor, do fogo por Deus, do desejo por Deus, pela palavra.
do desejo das coisas de Deus. Esquecemos do processo que nos trouxe aqui. Ei, irmão, esquecemos. E vivemos então uma vida ingrata. Esquecemos que muitas vezes, para estarmos onde estamos, pessoas nos ajudaram, oraram pela gente, ensinaram a palavra, mostraram o caminho do Evangelho, e a gente se torna ingrato. Se eu estou, é assim mesmo, é Deus que fez comigo. E a ingratidão começa a tomar conta do coração. E um coração ingrato é egoísta. Eu sou, eu posso. Deus me disse, porque Ele fala comigo. Lembro também de um momento onde Moisés estava numa situação lá, e as irmãs, a irmã dele e o irmão começaram a reclamar e falaram: Deus fala com ele, fala com a gente também. E aí, acontece lá, a maldição na vida dela para que ela possa entender uma coisa: gratidão é algo que é difícil de ensinar. Isso é algo que Deus coloca no coração das pessoas. Em geral, nós somos gratos pelos nossos próprios méritos. E se alguém não fez mais que obrigação, afinal tem que me servir. Quem orou pela gente, irmão? Quem ensinou a palavra? Quem às vezes pagou um preço alto para Deus poder falar com a gente? E a gente simplesmente: eu sou Deus, Deus fala comigo. 10 pessoas, 10 doentes passaram por Cristo e foram curados. Foi grato. Em geral, porque depois que passa a dor, a gente esquece que teve dor no dia. É algo impressionante. É interessante que a Bíblia fala várias vezes, a gente vai ler agora, você lê Gênesis, aí Êxodo, depois você começa a ler outros livros, vai ler Deuteronômio, você fala: mas é tudo igual. Porque várias vezes Deus repete: não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça de onde você saiu, para que o seu coração não se ensoberbeça. Lembra que você era escravo no Egito. Se tem algo que eu falo aqui, vivo falando em casa, eu sempre faço isso. Lembra de onde a gente era? Lembra o que a gente comia? Lembra o que vestia? Lembra? A cada coisa que entra aqui dentro de casa, eu lembro. Obrigada, Deus. Porque eu sei que até ontem não tinha. E se eu tenho hoje, é graças ao Senhor. Obrigada. Eu sei onde eu dormia, eu sei onde eu durmo, e todos os dias eu tento me lembrar, para que jamais o coração possa dizer: estou bem, tá bom. De jeito nenhum. A cada dia grato, porque eu sei o que é viver com Cristo e sei o que é viver sem Ele. E eu vou dizer: poucas coisas me dão medo. Mas eu tenho medo de um dia não estar mais com Jesus. Porque se o coração endurece e cai, não, olha, tira qualquer coisa, mas não tira a condição de olhar para Cristo. Porque sem Cristo eu sei o que eu era. E Deus que me livre, eu não quero isso na minha vida jamais. E é por isso que eu vivo pregando a mesma coisa. A cada culto. O culto de hoje não é diferente de outros que você já viu. Semana passada, semana retrasada, ele não vai ser diferente. Porque a palavra vai ser sempre a mesma. Jesus é a coisa mais importante. Cristo é a coisa mais importante. Porque eu sei o que é uma pessoa com bens e sem Deus. É horrível. Não há bondade dentro de um ser humano que não tem Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é a fonte da bondade. Não há misericórdia num coração que não tem Deus. Por isso, Deus é a coisa mais importante. Gratidão. Lembra de onde veio, lembra de onde saiu, lembra de quem ensinou, lembra de quem ouviu a palavra, lembra e seja grato, porque quando não há gratidão, nós viramos as costas e perdemos a oportunidade de salvação. O Senhor Jesus disse para esse homem: levanta-te e vai, porque a sua fé fez o quê? Pode ser que todos aqueles homens foram curados,
Mas salvo foi aquele que teve gratidão. Algumas pessoas querem a Deus pelo que Ele pode dar. Ele dá porque Ele é bom. Ele não pode fazer mal, né? Deus faz, claro que faz o bem, Ele sempre vai fazer. Ah, por que o fulano tal recebeu? Vai receber sempre, irmão. Porque Deus é bom. Deus não vai dar um mal para ninguém. Ele não pode. É graça. Ele não pode negar Ele mesmo. Ele sempre vai fazer o bem. Ainda para os maus. Porque senão Ele não seria Deus. Ou Deus vai chover só que é bom. Quem veio aqui no culto vai ter chuva em casa. Os que não veio vai morrer na seca. É assim? Não, né? Claro que não. Se fosse, então Deus não era digno de ser servido. Todas as pessoas que são boas, essas recebem a bênção de Deus. Os maus não recebem. Você já viu isso? Claro que não, é absurdo. Porque a bênção depende do galardoador, que é Deus. Não é de quem está recebendo. E quem dá é bom. Por isso Ele só dá coisas boas. Sempre é dele. Agora a Bíblia fala a respeito de salvação. Para aquele que crê no Filho de Deus. Crê no perdão dos pecados. Através da cruz de Cristo. Gratidão, irmão. Gratidão. Gratidão no coração. A gratidão faz a gente olhar. Ter compaixão. Estar sempre aos pés de Cristo. E ali permanecer. A gente já ouviu exemplos, né? Alguns casamentos. O cara está lá com seus 70 anos. Olha para a mulher que passou com ele a vida toda. Que ajudou a criar os filhos. Que ajudou na hora difícil. O cara lá. Nos seus 70 anos de idade, já com a vida tranquila, adquiriu bens. Olha para a mulher e fala: estou me separando de você. E vou casar com outra. Qual a idade da outra? 30. É porque você sabe, né? Não dá mais. Ah, ingrato, infeliz. Na hora da luta, da dificuldade de crescer, a mulher servia. Agora, esquece. Esquece do que passou. Isso não é só em casamento, não. Todas as áreas. Às vezes alguém ajuda na hora da dificuldade. E quando está bem, olha. Beleza. Tchau. Tem outras coisas para fazer. E a gratidão, onde fica? Infelizmente, né, é o que eu sempre prego. Mas, em geral, nós somos ingratos, porque temos sido ensinados que o mundo gira em torno de nós. Você é o que é importante. O mundo gira em torno de você. Cristo veio por você, para realizar os seus sonhos, para dar a sua vida, para fazer de você um vencedor. Você! E aí, quando alguém faz algum bem pra gente, quando alguém, a gente pensa o quê? É verdade, foi a Deus que fez ele me servir. Afinal, eu sou que Deus olhou, eu brilho. Ah, capeta egocêntrico, é ele mesmo. O mundo não gira em torno da gente. Jesus não veio para me salvar. Parou o mundo só por minha causa. Ei, irmão, é algo além. É dele, por ele. Agora esse mundo egocêntrico, juntando pessoas egocêntricas em religiões egocêntricas, pregando que você é a razão de tudo. E se você não estiver bem, saia. Porque na verdade você tem que estar bem e satisfeito. Que Bíblia foi essa que o pessoal leu, irmão? Ei, temos que ser gratos. Gratos pelo perdão dos nossos pecados, que jamais teríamos se Cristo não tivesse pago por nós. Gratos por pessoas que às vezes não precisavam e nos ajudaram. Gratos por todas as coisas. É gratidão. Agora, gratidão, para não entrar numa linha louca aí, não é ajoelhar aos pés da pessoa e agora você é meu Deus e eu te sirvo. Gratidão não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Ser grato é ter algo no seu coração que você sabe, é você reconhecer, é você estar ali, é você não se soberbecer, não achar que o mundo fez mais do que obrigação. Não. Agora todo mundo cresce, vai, anda, a gente vai passando por coisas. Às vezes você está no emprego lá, né? Senão eu dou um exemplo. Aí, a pastora falou que tem que ficar grata, essa pessoa aqui me ajudou. Tudo bem que eu não posso mais crescer no emprego, não tem mais nada aqui para mim, mas eu tenho que ficar eternamente por gratidão. Não foi isso que eu preguei. Entenda. Entenda para não sair falando o que eu falei, o que eu não falei.
Não deu ali, olha, fulano, eu sei, eu entendo, mas agora a oportunidade. Ah, mas fulano, eu estou precisando de você nesse momento. Eu fico com você. Até que possa ser substituído. É diferente. Consegue entender o que é gratidão e o que é servidão louca, que não tem nada a ver com a mensagem. O que Jesus quis? Que esse leproso ficasse aos pés dele, andando com ele para lá e para cá? Não, irmão. Ele voltou, agradeceu, foi salvo, levantou e foi viver a vida dele. Agora, salvo. Gratidão não é servidão. Gratidão é você reconhecer que o mundo não gira em torno de você e que tem alguém além que pode fazer muito mais. 5. Mateus 23, versículo 25. Vamos lá? Você está em Lucas, volta só um pouquinho que você vai achar Mateus. Mateus 23, versículo 25. Você já achou? Pode ler, porque eu não tenho aqui na minha Bíblia. Achei. Mateus 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpam o exterior do copo e do prato, mas dentro estão cheios de rapina. Versículo 26, cheio de rapina. Versículo 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque são iguais a sepulcros caiados. Por fora mostra belo, mas por dentro, no seu interior, estão cheios de ossos de mortos. Número 5. Vida dupla. Sinal de esterilidade. De esterilidade, melhor dizendo. É vida dupla. O que é? Por fora, uma coisa. Por dentro, outra. Vida dupla. Com um grupo de um jeito, com outro grupo de outro. Vida dupla. Apresenta algo que não é. Uma expressão, vende o peixe. O que o povo fala aqui? Ah, então eu estou aqui também. Ah, o povo xinga palavrão, eu xingo também. Afinal, legal, quero ser descolado. Né? Esse negócio de careta, não. Eu quero estar com todo mundo, eu quero ser amigo, não é legal? Não é legal ter um monte de amigo? Em geral, pessoas que têm complexos, né, que se sentem rejeitadas, elas têm a necessidade de ter muitas pessoas perto delas, para que elas possam provar que são alguém. Quem sabe quem é, com uma, com duas, com três, com 10, ela sabe quem ela é. Pessoas que têm complexo de inferioridade têm o desejo de provar que tem pessoas perto. E é por isso que elas não têm caráter. Elas não têm caráter e elas são, em cada local, de um jeito, para que possam ser agradáveis e ter pessoas ao lado. Para andar com Cristo, nós temos que ser agradável a Ele. E entender que algumas vezes isso vai implicar em não agradar todo mundo. Se a gente quiser agradar todo mundo, a gente vai perder a nossa alma. Tem que entender. Ah, a pastora está mandando brigar então com todo mundo? De jeito nenhum. Pelo contrário. Estou falando para você ser firme naquilo que você crê. Mas é difícil, né, pedir para alguém ser firme no que crê, se nem sabe o que crê. Não sabe quem ouve. Quem ouve todo mundo não chega em lugar nenhum. Quem ouve um monte de direção não consegue chegar em lugar nenhum. Cuidado, para que a luz que há em você não seja trevas. Porque se for, o mal é grande. Tem que ser quem você é. Crê em Cristo. Viva Jesus. Viva a vida genuína que você crê. Seja assim, agradando alguns e desagradando um monte. Fazer o quê? Eu tenho que agradar a Deus, porque a vida pertence a Ele. Mas os fariseus tinham uma vida dupla, porque por fora falavam algo, mas dentro, ódio, rancor, inveja, ciúme, causavam divisões, faziam mal às pessoas. Isso não está correto. Quem ama a Deus é diferente, trata diferente, vive de forma diferente e sempre busca estar perto daqueles que pertencem ao mesmo grupo, porque falam a mesma língua. Irmãos, que nós sejamos de Cristo em todos os momentos. Algumas pessoas chegam e falam: olha, é o seguinte, eu menti. Não, esse exemplo não dá. Chega e fala: olha, é o seguinte, eu tenho raiva no meu coração, mas pelo menos eu estou sendo sincero. Eu tenho raiva, mas eu estou falando. É melhor do que esconder.
melhor do que esconder. É melhor não ter. O fato de expor que tem raiva não quer mostrar nada. Algumas pessoas acham, né? Eu sei, mas eu sou assim, eu tenho raiva, mas pelo menos eu sou sincero. Você acha que uma coisa encobre a outra? Não tem que ter raiva. Tem que ser sincero, sim, mas não tem que ter raiva. Tem que purificar o coração, tem que perdoar, tem que liberar, tem que deixar Deus entrar e mudar de vida. É não viver de forma dupla. O que é o seguinte, sabe? Quando eu estou aqui eu sou de um jeito, mas lá fora eu sou de outro. Mas pelo menos eu sou sincero. Muda alguma coisa? Não muda nada. Continua tudo errado. Tem que mudar. Tem que ser do mesmo jeito em todos os lugares. Então você é igual lá fora. Não, irmão. Seja da mesma forma, crendo em Deus, andando com Deus, falando com o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos sempre crentes em Cristo Jesus. Como é que você sabe que alguém crê em Cristo? Porque foi à igreja? Não, né? Claro que não. Por quê? Por causa da mudança de vida. Por causa do estilo de vida. Por causa dos frutos. Sabe quem é? Porque não são o que são para aparecer na religião. Eles são o que são porque tiveram um encontro genuíno com Cristo. E nós terminamos o 6º sintoma que acompanha a esterilidade espiritual. Fofoca, conversa fiada e mexerico. Você quer alguém estéril? Fofoqueiro, mexeriqueiro e vive com conversa fiada. Tem 3 textos, não vai dar tempo de lermos todos. Nós vamos lá em Mateus 12. E se você quiser anotar, Mateus 12, 36 e 37, está lá, né? 1 Timóteo 6, 20 e Levíticos 19, 6. A Bíblia fala para não andar com mexeriqueiro, para não ser mexeriqueiro. A Bíblia fala que Deus abomina quem gera contenda em outras pessoas ou contenda entre irmãos. Mateus 12, versículo 36. Todo mundo? Amém. Digo, pois, que toda palavra frívola, ou seja, inútil, vã, que o homem proferiu, dela vão prestar conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras serás condenado. Em geral, o estéril, a árvore que não dá fruto, a pessoa que não frutifica, ela acaba sendo fofoqueira, porque ela não consegue ser mal sozinha, não consegue ser infrutífera sozinha. Ela começa a passar. Ah, mas não é mentira. O fato de não ser mentira não quer dizer que você tem que falar. Existe um conceito, eu sou sincero. Eu estou falando, não é mentira, o fulano falou, mas você foi levar a conversa. Ei, irmão, não é assim. Não é porque alguém te falou que você tem que passar para frente. Às vezes alguém falou mal do outro para você. E você faz o quê? Olha, eu vou te falar. É tudo verdade, mas o fulano falou isso sim. Então agora o problema está com você. Mas eu não estou mentindo. Não é para mentir, não é para falar. Porque se alguém foi falar para você, por que é que você vai ser usado para levar essa conversa para frente? E aí começa com a fofoca. Ou sabe o que o fulano falou de você? Você sabe o que o outro falou para você? Você sabe o que o outro falou de você? Não. E preferia não ficar sabendo. Não venha me falar. Se ele quiser falar algo para mim, ele vem e fala para mim. Se ele não falou para mim, é porque ele não julga importante. E eu não quero saber de você. Mas começa com fofoca. E começa com mexerico. Coisa de mulher que não tem o que fazer. Arruma o que fazer então. Pelo amor de Deus. É PPP, que fala mulher, né? Não é porque é o sexo feminino, é a expressão. Porque tem homem fofoqueiro, né, mulher? Não consegue pôr a língua dentro da boca, né? É uma coisa horrível. Ei, fulano, você sabia isso? Ei, fulano, vem cá, tem a última para te contar. Não conta. Mas eu falo, geralmente, pessoa carente com complexo de inferioridade. Por quê? Porque ela precisa ter assunto para conversar com alguém. Porque ela acha que se estiver conversando com alguém, ela é importante. Se ninguém falar e se ela não falar, ela se sente isolada. Algumas pessoas, a única forma de buscar assunto, de buscar conversa, é falando de outro. A pessoa tem que saber quem ela é. Complexos de inferioridade geram pessoas fofoqueiras, mexeriqueiras e depois que fica com conversa fiada. E são instrumentos do diabo para destruir casamentos, para destruir amizades, para destruir famílias e para destruir igreja.
Você, dentro da igreja, tome muito cuidado para o diabo não usar você para ficar falando mal de um, de outro, de outro, de outro. Algumas pessoas matam a fama dos outros irmãos com a infeliz na língua. Toma cuidado, porque cada um que abriu a boca vai prestar conta das palavras que falou. Se você não quer ser acusado de nada, se não der para não ouvir, dá para não falar. Porque você pode não ter controle na boca do outro que veio falar para você, mas você também não tem na sua. Eu não consigo controlar o que o vizinho faz, mas essa aqui, o domínio é meu. Ou não? Não consigo me controlar, então está precisando de Deus mesmo. Orar. Faz um jejum. Que jejum do quê? De palavras. Um ótimo jejum para meia dúzia. Faz um jejum de palavras. Não fala nada. Hoje eu não posso, porque estou fazendo um jejum de palavras para ver se aprende a controlar. Mexerico, fofoca, conversa, destrói, mata. Algumas pessoas estavam bem, até você chegar e contar para elas aquilo que elas não estavam sabendo. Mas podiam continuar bem, se você não fosse usado pelo diabo para inflamar o coração de alguém. A Bíblia fala tudo que é bom, tudo que é justo, é agradável, se tem louvor, seja isso que preenche o seu pensamento. Porque se você pensa, você fala. Infelizmente, algumas pessoas são tão amargas com elas mesmas que elas não têm condição de ver alguém feliz. A amargura do coração delas, elas põem para fora com as palavras. Está na hora de ir para Cristo. O estéril, em geral, é fofoqueiro e mexeriqueiro. Ei, está sabendo? Ei, você sabia? Ei, é mesmo? O pior é que no meio das igrejas ainda tem aquela conversa. Eu vou orar. Fala porque eu vou orar. Vai orar para o inferno, com essa conversa mentirosa. Não tem que saber. Oi, ora comigo que eu estou em dificuldade. Eu vou orar, irmão. Se a pessoa falar, você ora. Se a pessoa não falar, eu apresento a sua causa diante de Deus. Quem responde a oração é você ou é Deus? Ele sabe tudo. Senhor, lembra? O irmão falou que está passando por dificuldade. Abençoa, o que quer que seja, visita. Mexerico, irmão. A Bíblia fala que o mexeriqueiro descobre segredos. Porque fica sempre lá, até descobrir algo. Oh, estou sabendo. Porque a pessoa falou. Também, o mexeriqueiro ficou caçando, procurando até achar o que estava escondido. Faz isso não. A Bíblia fala que isso é pecado. Pecado. 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª, Ele abomina, que é pior do que odiar. É irmão que causa discórdia entre irmãos. Você sabe como é que ela começa? Com a língua mesmo. Pessoas começam a se odiar e não sabem nem por quê. Eu não sei por que uma pessoa está assim comigo. Não fiz nada. Mal você sabe que foi um outro que tomou a mesma ceia que você, que dividiu o mesmo pão, dividiu o mesmo suco da uva, o mesmo foi lá e falou para o outro coisas que gerou no coração dele uma raiva que não devia ter. Mas a Bíblia fala que não é para ter raiva, mas a Bíblia fala que escândalos são inevitáveis. Mas ai daquele que começa o escândalo. Eu sei, irmão, que algumas coisas são inevitáveis, mas que não seja você que deu um start para o inevitável. Porque ai daquele que começa. Que o Espírito Santo nos mostre a importância que nós temos como pessoa dentro do grupo. São sintomas, amados, de esterilidade. E se às vezes não acha fruto na sua vida, talvez um desses sintomas estejam aí. Tem que arrancar para que possa produzir. Uma congregação pode ser destruída por causa dessas coisas aqui. Famílias são destruídas por causa desses tópicos. Amizades de anos são destruídas por causa disso. Nós somos importantes. Nós somos importantes para o crescimento e a prosperidade da congregação.
e também para a destruição da mesma. Quem somos? Está na hora de produzir fruto para Deus. Temos que deixar de ser estéreis. Para produzir fruto para Deus, temos que abrir mão da carne, confiar no Senhor, crer nele, viver a palavra, lutar, batalhar pela obra, batalhar por Deus, batalhar pelo nosso meio. A frieza espiritual, a indiferença é sinal de esterilidade. Se Jesus vier, o que vai apresentar para ele? Tem que tomar atitude diante de Deus, irmão. Tem que ir para Deus. Tem que se arrepender. Tem que mudar. Tem que pedir perdão. Tem que se esforçar pelo bem do todo. Se esforçar pela congregação que Deus te colocou. Se esforçar pela sua família. Se esforçar pela sua casa. Você tem que se esforçar, irmão. Não pode fugir. Não pode abandonar. Não pode fazer de conta que está tudo bem. Tem que produzir para a presença de Deus. O Senhor vai passar, irmão. E ele tem que achar fruto. Porque se ele não achar fruto, ele corta. Fala com o Senhor nesse momento. Se algum sinal de esterilidade apareceu na sua vida, coloca diante de Deus. Peça perdão. Levanta e continua. Senhor, nós precisamos viver de acordo com a sua palavra e com a sua vontade. Chega de ser estéril. Não queremos, Senhor, que quando o Senhor vier buscar fruto em nós não tenhamos o que apresentar. Que o Senhor dê força. E que o Senhor nos ajude a entender que cada um de nós, por momentos, participamos da santificação do corpo, da santificação da congregação. E cada um, como membro, também pode participar do enfraquecimento da congregação. Ajuda, Espírito de Deus, cada um entender que a força do todo, ou a fraqueza do todo, ele tem participação. E nos ajude, Deus, no nome de Jesus, a viver para o Senhor. Porque isso significa ser melhor com o nosso semelhante. Isso significa amar, respeitar, honrar, perdoar. Ajuda-nos, Senhor, a entender essa verdade em nome de Jesus. Aleluia, que quando o Senhor vier com glória, que quando Ele vier respondendo as nossas orações, Ele possa encontrar frutos e não uma árvore estéril. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de toda esterilidade, para que quando o Senhor responder no nosso clamor, o Senhor se alegre pelos frutos que vai encontrar. Em nome de Jesus, sejam firmes na fé, sejam fortes e corajosos, e tudo que fizerem, façam em amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz hoje, todos os dias da sua vida. Que o Senhor te livre do homem mau,
te livre das setas e das ciladas do maligno e te dê uma semana de frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.